amar a Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o Senhor Jesus disse: respondeste corretamente. Aquele doutor da lei citou Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 5. Ele citou também a passagem que se encontra em Levítico 19, nos versos 18. Mas eu também me recordo que em Lucas, no capítulo 18, havia um outro homem, um jovem rico, que também fez a mesma pergunta: o que faria para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, com a sua onisciência, perguntou àquele homem: você cumpre os mandamentos? E aquele homem perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor disse: por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. Mas você cumpre os mandamentos? E ele falou: desde a minha juventude eu tenho cumprido os mandamentos. E o Senhor Jesus, com a sua onisciência, disse: só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dai aos pobres. Mas no capítulo 19, o Senhor Jesus encontrou com o chefe dos publicanos, aquele homem chamado Zaqueu, e ele foi pousar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ouvindo a palavra de Deus, ele disse: eu repartirei todos os meus bens, metade dos meus bens com os pobres. E se alguém roubei, restituirei 4 vezes mais. Aquele homem entendeu, irmãos, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E a igreja, apesar de ser uma organização, na sua forma administrativa, institucional, com obrigações para com os governos, igreja também é organismo, porque é corpo de Cristo. E o Senhor Jesus também nos ensina nesta parábola que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E nós entendemos a filosofia de Zaqueu, que ele entendeu que o que era seu também seria do próximo. Aquele jovem rico não, a sua filosofia era: o que é meu, é meu. O que é meu continua sendo meu. E aquele jovem saiu entristecido. Mas nesta parábola do bom samaritano, nós vemos o exemplo daquele samaritano que pegou aquele homem na estrada, aquele homem que estava quase morto. E a filosofia do bom samaritano é de que do que é meu, é seu. Mas nesta mesma parábola nós temos a figura dos assaltantes, dos salteadores, que eles entendem a seguinte filosofia: o que é seu é meu, e se apodera do que é dos outros. As coisas são mais importantes do que as coisas são mais importantes, não são mais importantes do que as pessoas. Paulo diz: suprir as necessidades dos santos, em Romanos capítulo 12, nos versos 13, pratiquem a hospitalidade. Eu aprendo também, nesta parábola do bom samaritano, que nós, como igreja, precisamos aprender a praticar a hospitalidade. E eu me lembro, irmãos, da minha época de juventude, quando participávamos dos intercâmbios, como aquilo marcou a minha vida. E chegou a época dos meus filhos crescerem, e nós recebemos os jovens da primeira igreja. Se eu não me engano, foi o pastor Farley que estava à frente. Quando tiver algum intercâmbio, pastor Paulinho, pode colocar a gente lá em casa, viu? As portas estão abertas. Eu não sou judeu, mas pratico a boa hospitalidade. Porque os judeus, irmãos, eles criam que poderiam estar recebendo anjos do Senhor na sua casa. Mas os judeus, eles eram muito desconfiados com o mundo exterior. E sentar na mesa com o judeu era sinônimo de paz e de amizade. E como eram as estradas naquela época de Samaria, na época de Jesus, as estradas e as hospedarias? As hospedarias não era um lugar que era bem frequentado, recebia gente de todos os níveis. E aí era melhor ficar na casa de um conhecido, de um parente. E se você chegasse lá, que eram viagens longas, né, e não tivesse o alimento, não era a falta de educação chegar na casa do vizinho, pedir um pouco de azeite, um pouco de carne. Não existia supermercado 24 horas,
loja de conveniência, né? Então os judeus ele gostava de receber, eles praticavam a boa hospitalidade. O Senhor Jesus também diz em Lucas no capítulo 3 que se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E reparta o alimento também. E as estradas, irmãos, apesar de Jerusalém a Samaria, em média 30 quilômetros, eram as estradas de difícil acesso, regiões montanhosas. Jerusalém estava a 740 metros acima do mar, Samaria 400 metros abaixo do nível do mar. 1.100 metros de diferença entre uma estrada de 30 quilômetros. Mas o texto fala dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um pequeno grupo religioso de Samaria. E o doutor da lei, por ser um judeu, não se relacionava com os samaritanos. Lembram lá no poço de Jacó, quando o Senhor Jesus foi pedir à mulher samaritana que estava com sede, ela disse: como pode tu, judeu, me pedir água, sendo eu samaritana? Os samaritanos, na reconstrução do templo de Zorobabel, eles queriam participar da obra da reconstrução do templo. Mas os judeus disseram: de maneira nenhuma vamos se misturar com essa raça impura. E aí, quando Neemias foi reconstruir os muros, os samaritanos fizeram oposição. Então havia forte rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Mas vamos prosseguir na leitura do texto, a partir do versos 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, porém, lhe tiraram a roupa e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando ele quase morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu o reembolsarei quando eu voltar. Então Jesus perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 lhe parece que ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o doutor da lei lhe respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então o Senhor Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Irmãos, nós vemos uma pequena diferença entre os versos 31 e 32. Nos versos 31, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem. Nos versos 32, e de igual modo um levita descia por aquele lugar e vendo, vírgula, passou de largo. Esta pequena vírgula nos ensina que o sacerdote passou e não prestou muita atenção naquele homem que estava ali quase morto. Mas o levita, ele viu, ele para, ele teve tempo de pensar, mas não sentiu compaixão por aquele homem. E quem era o sacerdote? O sacerdote, ele representava a religião. O sacerdote eram os ministros da adoração de Israel. Eles prescreviam cuidados com ervas. Lembram quando Jesus curou os 10 leprosos? O que foi que Jesus falou? Vá procurar o sacerdote, porque eles prescreviam os cuidados. No início eles faziam sacrifícios com animais. Os sacerdotes eram os intercessores entre Deus e os homens. Era o sacerdote que intercedia pelo povo.
O sacerdote representava a religião. E a religião nada pôde fazer para salvar aquele homem. Mas o texto fala, no versos 32, que acabamos de ler, que passou na estrada também um certo levita, que também passou de lado. E o levita estava representando a lei, e a lei não pôde salvar aquele homem. Os levitas, que são originários da tribo de Levi, que não receberam herança entre as 12 tribos de Israel, porque ficaram responsáveis pela adoração no templo, eram os auxiliares dos sacerdotes, e eles cuidavam da administração, das finanças, dos louvores, da adoração, de todo o trabalho que era realizado pelo templo. Sabe, irmãos, essa semana eu estava refletindo que quando eu estava participando de uma convenção nos Gideões lá na cidade do Rio de Janeiro, e nós íamos pregar em uma igreja, era a Igreja Cristã Nova Vida, e entramos na igreja, mas nos passaram o endereço errado, e tivemos muita dificuldade de estacionar o carro, em bairro de praia, Copacabana, e quando conseguimos estacionar, que chegamos na igreja, descobrimos que estávamos na igreja errada, mas não por culpa nossa, foi que estava na relação o endereço errado, e aí o pastor disse, esta igreja fica a 3 quarteirões, e saiu eu, minha esposa e o irmão lá do Rio de Janeiro, né, que estava nos levando, e quando chegamos no primeiro quarteirão, irmãos, veio um homem de bicicleta, com a camisa aberta, deu um trancão na gente, eu disse, pronto, agora aqui vai acontecer o assalto, né? E ele disse, vocês são pastores? E a gente, não, nós somos gideões. E ele viu a gente de terno, de Bíblia, né? Aí disse, vocês são pastores, eu estou precisando de ajuda. E aquele homem estava muito angustiado. Mas, irmãos, eu queria agir como um sacerdote. Eu queria passar de lado, porque eu tinha que chegar na igreja, eu tinha compromisso. E ele, eu estou muito angustiado, eu preciso falar. Mas ele não falava. E eu disse, olha, tem uma igreja bem aqui, há 3 casas, o culto ainda não começou, passe lá na igreja. E a minha esposa que estava com a gente, este homem está muito angustiado, vamos parar e ouvir o que ele tem a dizer. Sabe, irmãos, e o nosso culto começou ali. Nós entendemos que o Senhor nos colocou naquela esquina para falar do amor de Deus à vida daquele homem. Muitas das vezes nós temos a preocupação de chegar na igreja na hora, e é certo, né, pastor? Mas Deus às vezes nos coloca em situações em que não podemos passar de lado. Porque quando nós passamos de lado, estamos deixando de abençoar a vida do nosso próximo. E refletindo ainda sobre esse texto, eu vi algumas situações em que nós passamos de lado. Quando nossas ocupações não nos permitem parar. Eu sou muito ocupado, eu não posso assumir uma classe na igreja, eu não posso ajudar o pastor Antenor na administração, na tesouraria, porque eu sou muito ocupado. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não chama os desocupados, Deus chama os ocupados. Nossas ocupações não nos permitem parar. Isto é uma grande desculpa, uma grande ilusão. E tem pessoas, tem irmãos que estão querendo terceirizar a educação dos seus filhos à igreja. Irmãos, lugar de ensinar o cristianismo, de ensinar o seu filho a ser crente, não é na igreja, é em casa. A igreja, ela é parceira. Na igreja, você tem que trazer o seu filho, incentivar, mas é em casa que ele vai aprender, por meio do seu testemunho. Muitas das vezes achamos que nós não podemos parar por conta das nossas ocupações. E lá na congregação da Pitanguinha, pastor, assim que eu cheguei, o conselheiro dos embaixadores do rei tinha saído da igreja. E os embaixadores estavam se evadindo da igreja. E eu procurei na primeira igreja, procurei alguns irmãos que eu achei que tinham perfil para trabalhar com aqueles meninos e não encontrei. E depois de muita oração, o Senhor disse, você está ocupado, mas vai ser você mesmo que vai cuidar dos embaixadores.
Eu me lembro até que a minha esposa disse: você sabe lidar com adolescente? Eu digo: a gente aprende. E quando a gente assumiu aquela embaixada, nós tínhamos 4 embaixadores. E a missionária falou: daqui para o final do ano você vai estar com 10 meninos aqui. Sabe quando os 3 homens chegaram a Abraão e disse: daqui a 1 ano, quando voltar, Sara terá dado à luz ao herdeiro. E Sara sorriu, eu com 90 anos, Abraão com 99. Eu me comportei do mesmo jeito, eu disse: daqui para dezembro eu estar com 10 meninos, é ruim. Mas aí, irmãos, com as atividades, com o futsal, a aula de violão que estamos implantando, os meninos começaram a aparecer. E hoje nós já estamos com a média de 12 meninos. Uma igreja pequena, uma congregação. E aí surgiu o desafio de levar aqueles meninos para o acampamento. E nós não tínhamos dinheiro. E eu orava a Deus pedindo os recursos. E aí no culto na primeira igreja, o culto dos embaixadores, o coordenador lá da primeira igreja disse: você vai dar uma palavra aqui. E naquele momento eu expus a situação daqueles meninos de 11, 12, 10, 11, 12 anos. A situação de um menino que é criado só pela mãe, lavadeira, é criado sem o pai. Do outro menino que ficou órfão de pai e mãe aos 9 anos, perdeu seus pais pelo câncer. E quando acabou o culto, irmãos, aqueles irmãos da primeira igreja nos procuraram. E todos os nossos embaixadores tiveram a sua inscrição garantida. Isso é coisa de Deus, irmãos. Porque igreja é para acolher o próximo. Igreja tem que se preocupar mais com as pessoas do que com as coisas. Mas antes de conseguirmos esta oferta para levarmos os 10 embaixadores ao acampamento, aqueles meninos disseram: vamos vender água na praia, lá na Pajuçara. E aí, novamente a minha esposa disse: você não vai perder não esses meninos, você vai levar 7 meninos no seu carro para a Pajuçara. Eu digo: acho que eu não vou perder nenhum não. E nós fomos, e eles foram vender água no cantinho, e ninguém vinha comprar. Aí eu disse: é porque a gente está aqui, se a gente sair, se espalhar, a gente vende essas águas todas. E eu, para liberar esses meninos, irmãos, sozinho, eu disse: olha, está vendo aquele coqueiro ali? Vocês vão até ali, não passe dali. E graças a Deus, eles obedeceram. Irmãos, eles vendiam aquelas águas com tanto entusiasmo, com um sininho: olhe, compra água que é para missões. E eles venderam todas as águas. Eu vi a alegria daqueles meninos, crianças de 10, 11 anos, trabalhando, vendendo aquelas águas para missões. E às vezes nas nossas igrejas tem adultos que não se esforçam nem um pouquinho para missões, né? Porque missões é também aprender a ajudar o próximo. E nós não podemos passar de lado, irmãos. As pessoas estão clamando, estão quase mortas, precisando de ouvir a palavra de Deus, precisando que um bom samaritano coloque aquele homem ferido, quase morto, no seu jumentinho e traga para a igreja, traga para a hospedaria. Mas também nós passamos de lado quando nós achamos que: eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar o meu próximo. Irmãos, isso é outra grande ilusão que o inimigo coloca nas nossas mãos. Se eu tivesse dinheiro. Mas sabe aquela irmã da igreja que está no hospital, que não tem ninguém para ficar com ela numa tarde, numa manhã? Você não precisa de dinheiro. Sabe aquela pessoa que está necessitando de oração, que está passando por uma provação? Aquele crente novo na igreja, em que você pode ensinar um pouco da palavra de Deus. Então você não precisa de dinheiro para ajudar o seu próximo. Lá na nossa congregação nós não temos muitos recursos, mas nós temos aula de flauta, temos 12 meninos e meninas estudando flauta, professor voluntário, temos aula de violão, professor voluntário, e agora vai ter um balé com a professora voluntária, e estamos com o projeto também de começar com o inglês básico. Os irmãos orem por esses projetos. Não é de dinheiro, irmãos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor abre portas. Mas nós passamos de lado quando nós acreditamos que o meu próximo não me escuta. Ele não vai me escutar, eu conheço
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando aquele bom samaritano passou na estrada, ele não fez nenhum juízo de valor. Ele simplesmente acolheu aquele que estava caído. Ele não procurou saber porque ele estava naquela situação. Não fez nenhum juízo de valor. Ele simplesmente acolheu aquele homem. E lá na congregação, quando nós começamos a fazer visitas, e a missionária disse, você precisa visitar os homens, porque as mulheres se convertem e os homens ficam em casa. Eu, tá certo, eu vou visitar os homens. E eu preparei, pastor, um estudo bíblico, aquele estudo bem preparado de um QPR. E quando chego lá, quem disse que eu falava? O homem falava, não tinha uma expressão mais do que o homem da cobra. O homem falava. E aí eu aprendi, pastor Luiz Carlos, que as pessoas querem falar e nós temos que aprender a escutar, temos que aprender a ouvir. E depois nós entramos com a palavra de Deus. Nosso próximo precisa falar, nós precisamos aprender a escutar. E uma situação que eu considero mais difícil é que nós não conseguimos perdoar o nosso próximo. O que ele fez foi muito grave. Imagine perdoar o assassino do seu filho, o estuprador da sua filha. É fácil, irmãos. Eu não consigo perdoar. E há poucos dias, estava passando no TikTok, o pastor Luiz Carlos me mandou essa mensagem, de um serial killer nos Estados Unidos, alguns irmãos devem ter visto, que no seu julgamento as pessoas diziam, eu quero que ele apodreça na cadeia, que ele morra na cadeira elétrica. Ele matou meu pai, minha mãe e um homem, um cristão. Ele foi dar o seu depoimento e disse, eu sofro muito todos os dias a perca da minha filha, mas eu te perdoo, porque o Senhor Jesus me ensinou a perdoar. E nos primeiras pessoas que falavam que aquele homem merecia cadeira elétrica, ele ficava rindo, irmãos, sem mostrar nenhuma reação, com a atitude de uma pessoa psicopata, né, com todos os traços. Mas quando ele ouviu aquele testemunho daquele servo de Deus que disse que o perdoava, as lágrimas e a face daquele homem mudou. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 4, versos 20, que o evangelho não é só palavras, mas o evangelho é o exercício soberano do poder de Deus. Evangelho é poder de Deus para transformar as pessoas, para pegar pessoas quase mortas, levar na hospedaria e nos dar a salvação. Porque aquele homem que estava quase morto, irmãos, ele não ia conseguir se recuperar se não passasse um bom samaritano. Se Jesus Cristo não estivesse morrido naquela cruz, nós não alcançaríamos a salvação. O salmista, ele fala no Salmo 51, no versos 1, quando ele diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas a última situação em que nós passamos de lado, é quando nós temos que entender, que para ajudar o nosso próximo, você precisa estar bem. Eu preciso estar bem. E aí eu me lembrei daqueles irmãos da Cristolândia, né, que no passado, muitos daqueles estavam naquela situação, quase morto na sua espiritualidade, nos vícios, e quando eles se recuperam, irmãos, eles ganham outras pessoas para Jesus. Então, para ganhar pessoas, você precisa estar bem. E eu me lembrei de uma irmã, lá na Pitanguinha, que no culto de oração, ela sentou comigo, irmãos, e ela contou os problemas delas. Eu olhei assim, eu disse, misericórdia. Problema com o filho, a polícia está atrás do meu filho, vou ser despejado, e ela começou a contar as coisas. E eu gravei a fisionomia daquela irmã, que nunca tinha visto, e ela saiu contando a vida dela. Eu vi ela na igreja uns 2 domingos depois, aquela irmã sumiu. E eu perguntei às pessoas, e eu disse, cadê aquela irmã? Aí disse, ela é de outra igreja, de vez em quando ela aparece aqui. E recentemente eu encontrei no supermercado, na fila do estacionamento. Vem cá, quando ela veio desconfiada, não está lembrada de mim não? Ela disse, não, lá da igreja da Pitanguinha. Ah, estou lembrado.
E eu perguntei como é que estavam as coisas, a situação com o filho, a situação do aluguel. E ela foi contando a realidade dela. E num determinado momento, irmãos, ela abriu a mão assim. E ela disse: olha o que eu tenho para fazer a feira. R$20, uma notinha amassada. O meu filho mora comigo, mas não dá R$1 para me ajudar. Ela falando daquela situação de dificuldade, e ali eu peguei alguns recursos, ela comprou mais alguma coisa, e eu disse: vá domingo lá na igreja, que a primeira igreja manda as cestas básicas, e a senhora, a irmã, vai receber uma cesta básica. Essa irmã recebeu a cesta básica e tem frequentado a nossa igreja. Sabe, irmãos, não adianta apenas nós falarmos do pão espiritual. Temos que levar também o pão material àquelas pessoas que estão necessitadas. Lucas 3, o Senhor Jesus diz que aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E reparta o alimento também. Mas nós vemos a atitude daquele bom samaritano nos versos 35. Nos versos 34 e 35, e aproximando fez os curativos, cuidou dele, passou o óleo e o vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria. No dia seguinte entregou-lhe 2 denários ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e o que deste passar, eu te reembolso quando eu estiver voltando. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando que nós devemos estarmos atentos ao nosso próximo. E o doutor da lei perguntou: e quem é o nosso próximo? O nosso próximo, irmãos, ele pode estar em mansões, em palácios, ele pode estar também na beira de uma praça, num banco de praça. E o próximo daquele doutor da lei, o Senhor Jesus está dizendo, pode ser até o seu inimigo, um samaritano. E quem é o nosso próximo? Mas uma das essências do cristianismo é que você estava quase morto, Jesus te salvou para você levar pessoas para a hospedaria, para que possa ser salvos. Isaías no capítulo 53, versos 45, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados pela cruz, pelas pisaduras do nosso mestre, tomou as nossas dores, carregou as nossas culpas e transgressões. Porque Isaías no capítulo 64, o Senhor diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós somos imundos. Nós estávamos numa estrada quase morto. E o Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz do Calvário, nos deu a salvação. E essa é uma das belezas do cristianismo. Você foi salvo para salvar pessoas. Sabe, quando você passar na estrada e encontrar alguém quase morto, você tem que parar, limpar as feridas, colocar no seu jumentinho e trazer para a hospedaria, trazer para a igreja. Porque esse foi um grande ensinamento do Senhor Jesus. Precisamos cuidar das pessoas e não das coisas. O que importa é as pessoas. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Vá e faça o mesmo. Que o Senhor nos ensine a olhar com compaixão para o nosso próximo. Que possamos ter esse entendimento, pois é mandamento do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.